Bom dia, olá turma, beleza galerinha do primeiro ano? Turma, nós vamos, na realidade nós já terminamos aí, passamos da fase terceiro bimestre e vamos entrar para o quarto bimestre. Então nessa entrada agora do quarto bimestre, hoje eu vou fazer uma aula para vocês de revisão de alguns conceitos importantes que nós vimos, entendeu, durante o ano, e principalmente sobre polígonos e circunferência, entendeu, e medidas, triângulo retângulo, equilátero também. E nessas condições eu escolhi dois exercíciozinhos aqui do Enem para a gente fazer rapidinho, para a gente fazer, entender, uma revisão em cima desses conceitos que serão importantes na matéria especificamente dita agora do quarto bimestre. Então vamos lá. Ainda na apostila anterior, nós temos um exercíciozinho aqui do Enem que é interessante, que ele traz uns conceitos interessantes, que é esse aqui, ó. Se liga no Enem, questão número 1, Enem 2019, ele diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. Na realidade a gente chama nas nossas bicicletas aqui, mais conhecido como peão. Então, a coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelo diferente diâmetro das catracas, que são medidas conforme a indicação da figura. Então, isso aí a gente já sabe muito bem. A maioria de nós aí temos uma bicicletinha desse tipo. Então, eu continuo dizendo o seguinte aqui, ó: o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então ele pede para a gente aí, ó, o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é. Então vamos lá. Pessoal, nesse problema aqui, nós sabemos o seguinte, nós temos aí, vamos descrever aqui. Então nós temos aqui, se liga no Enem. Se liga no Enem. Então, o primeiro exercíciozinho. Então, todos nós conhecemos a nossas bicicletinha de marcha aí, onde nós temos aqui, ó, a coroa, e aqui nós temos o peãozinho que ele chama de catraca, que é essa figurinha aqui, esse cara aqui que vai, entendeu, sofrer uma mudança. E todos nós sabemos também que existe um processo, de inverso entre o aumento e a diminuição da catraca e a distância percorrida. Ou seja, quanto menor, se for diminuindo aqui a catraca, ou o que ele chama de catraca, ou peão que nós chamamos, a bicicleta vai ficar mais pesada, vai proporcionar ficar mais pesada, então vai proporcionar com que ela, entendeu, desloque maiores distâncias. Então, observe que no texto ele diz que essa catraca já tem aqui uma instalada com 7 centímetros de diâmetro, sendo que o objetivo dele é descobrir um novo diâmetro que faça com que a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria com o peão, a catraca anterior. Beleza? Então, olha só. Nessa condição, nós temos uma proporcionalidadezinha, para estabelecer. Então, a regrinha de 3. Ou seja, com um diâmetro de 7 centímetros, eu consigo, entendeu, exercer uma volta, por exemplo, no padrão de uma volta. Então eu quero descobrir um novo diâmetro para que essa volta seja 50% maior, ou seja, 50% a mais. Então 50% a mais incluso ao que já existe, a uma volta, seria 1,5, uma volta e meia, a mais. Eu vou dar mais 50% de uma volta, o que daria anteriormente. Então essa é a regrinha montada. Porém, temos que lembrar o seguinte, entendeu? Quanto menor, for aqui, maior distância eu alcanço. Então, eu diminuo a catraca e vou aumentar a distância. Então, isso aqui deixa de ser uma grandeza direta para ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, o que nós fazemos?
invertemos uma das colunas aqui, né? Então, eu posso colocar, ó, D sobre 7 e aqui colocar 1 e 1,5, né? Invertir por ser inversamente proporcional. Desta forma, então, agora só fazendo a regrinha, eu vou ter 1,5D é igual a 7 vezes 1, 7. Então, nós vamos ter 7 dividido por 1,5. Quando eu faço a divisão, então, ó, de 7 por 1,5, você vai encontrar aí um valor, né, bem próximo aí. Você vai encontrar o valor próximo no adisma, 4,6666, por aí vai. Então, isso aqui está bem próximo de 4,7. Show? Então, a resposta seria a nossa letra C. Tá ok? Então, você vê, ó, letra C. Então, você vê que esse probleminha, ele faz uma revisãozinha de proporcionalidade, né, que nós já vimos também aí durante o nosso curso até agora. Agora, um outro probleminha muito interessante, vou fazer com vocês aqui também, escolhi também do Enem. O próximo é o probleminha na mesma seção de número 4, tá? Então, vamos lá, ó. Esse probleminha de número 4, desse texto aqui do Enem, ele diz o seguinte pra gente aqui, ó. Questãozinha de número 4. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas. Num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração do seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas de base distintas, uma quadrada, Q de lado 4, uma retangular R com base 3, altura 4, e uma em forma de um triângulo equilátero T, de lado 6,8. Falta realizar uma perfuração de base circular C. Então, ó, aqui a figura está demonstrando o que ele falou no texto lá. Você já tem um quadrado R de lado 4, você já tem você tem um quadrado Q de lado 4, um retângulo que ele chamou de R de lados 3 e 4, né? 4 de altura, 3 de comprimento aqui, e triângulo equilátero de lado 6,8, e todos os lados vão medir 6,8. Então ele diz o seguinte para a gente, ó, o marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. Então olha o que ele quer, não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, ou seja, as peças daqui não podem entrar aqui no furo circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. Então essas não podem entrar no círculo e o círculo não pode entrar nessa. Então ele procurou suas ferramentas, uma serra-copo, é uma broca com formato circular, para perfurar a base de madeira, encontrando 5 exemplares, com diferentes medidas de diâmetro, como segue: 3,8, 4,7, 5,6, 7,2 e 9,4. Considere o 0,4 e 1,7 como aproximações para a raiz de 2 e raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares da serra-copo o marceneiro deverá escolher? Ou seja, quais dessas medidas aqui ele vai ter que escolher para atender o objetivo dele? Então, olha só, pessoal, probleminha muito bem bolado a respeito de polígonos inscritos e circunscritos. Então, vamos lá. Se eu pegar uma circunferência, eu não quero, né? Ou seja, eu tenho um círculo, uma perfuração circular, e eu não quero que aqui entre o quadrado. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um quadrado aqui nessas condições. Um quadrado, eu não posso entrar um quadrado aqui. Eu tenho um outro círculo em que eu não posso entrar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero não pode entrar no círculo. E eu tenho uma outra condição que seria aqui um retângulo, tá? Em que o retângulo não pode entrar também no círculo. Então, vamos pensar aqui um retângulo, ele não pode entrar nesse círculo. Beleza? Ele diz pra gente que o quadrado tem lado 4, esse aqui 6,8 triângulo equilátero, e esse aqui tem medida diferente, né? Aqui vai ser
3, ele diz na altura que é 3 de base e 4 de altura. Perfeito? Então, vamos pensar nessas condições aqui, entendeu? Qual seria o diâmetro do círculo para atender essas condições? Vamos lá? Então, olha só, vamos lá comigo. Pessoal, você concorda que nesse primeiro caso aqui, o diâmetro do círculo seria esse, né? Aqui no centro, ó. Então, você concorda que o diâmetro do círculo seria a diagonal desse quadrado. Então, o diâmetro do círculo aqui seria a diagonal do quadrado. E quanto eu faço a medida do diagonal do quadrado? É o lado vezes a raiz de 2. Então, você tem, ó, quanto mede o lado? 4. Mas ele manda você usar quanto na raiz de 2? Ele mandou você usar lá 1,4. 4 vezes 1,4. Então, eu vou achar um diâmetro aqui, 4 vezes 1,4. Esse diâmetro aqui, fazendo a conta lá, vai dar um diâmetro de aproximadamente 5,6 centímetros. Beleza? Vamos ver no outro caso do triângulo equilátero, pessoal. Olha só. No caso do triângulo equilátero, nós temos o seguinte. Se eu marcar o centro do círculo aqui, lembre do detalhe que eu disse para vocês, ó. Esse aqui seria o raio do círculo, certo? Um ponto tangente até o centro. E quanto que vale essa medida aqui, ó? Estão lembrados? Essa medida aqui do triângulo equilátero, eu tenho, ó, vou desenhar para vocês aqui separado para todo mundo relembrar. Ó, quando eu tenho o ponto aqui, ó, do baricentro, então eu vou ter 2/3 da altura e dá até aqui 1/3 da minha altura. Então, ó, meu raio aqui será 2/3 da altura. Beleza. 2/3 da altura do meu triângulo equilátero. Mas como que é a altura do triângulo equilátero? Lado, raiz de 3 sobre 2. Então, primeiro vamos definir a altura. Quanto que vale a altura, então? Lado, 6,8. Ele manda você usar a raiz de 3, 1,7, dividido por 2. Então, ó, faça a continha aí, né? Quanto é que vai dar essa continha? Vamos fazer 6,8 vezes 1,7 dividido por 2. Então, nós vamos achar aí 5,78, né? Aproximadamente centímetros. Beleza? Então, ó, essa distância aqui, o raio, vai ser 2/3 de 5,78. Então, o raio será 5,78 vezes 2 dividido por 3. Beleza? 5,78 vezes 2 dividido por 3. Então, nós vamos achar aí, ó, 3,85 aproximadamente. Bom, o diâmetro ali, então, vai ser o dobro, né? Então, o diâmetro vai ser vezes 2. Então, dobrando isso aí, você vai ter 7,7 centímetros, aproximadamente, tá, pessoal? 7,7 centímetros. Então, para poder esse triângulo entrar no círculo, teremos que ter um diâmetro de 7,7. Para poder o quadrado entrar no círculo, um diâmetro de 5,6. Ou seja, ele não quer essa condição. Mas vamos testar a última condição aqui. A última condição aqui, se eu marcar o centro, ó, se eu dividir aqui, eu vou ter o seguinte. Aqui o raio agora vai estar localizado aqui, tá vendo? Ó, do centro até a base ali eu tenho o raio, né? Se eu dividir aqui, eu tenho a metade. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, retângulo, aonde se esse lado é 3, então a metade dele aqui vai valer 1,5. E essa distância que ele quer descobrir, e essa aqui vale a metade de 4, que é 2. Se nós fizermos o teorema de Pitágoras, então, agora aqui, raio ao quadrado será igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então, eu tenho 4 mais 1,5 ao quadrado. Então, 1,5 ao quadrado, 2,25. Então, eu vou ter que o raio é igual a raiz quadrada de 6,25, né? Então, se tirar uma aproximação dessa situação, vai dar aproximadamente 1,5. Então, nesse caso, o diâmetro é o dobro. Então, eu vou ter 3 centímetros de diâmetro. Pessoal, tranquilo aí? Então, ó, preste atenção. A pior condição que eu tenho aqui, né, para um diâmetro, seria o seguinte. Seria 3, certo? Olha só, por quê? Vamos colocar ainda aqui. Se eu tiver próximo de 3,
o que vai acontecer? Se eu tiver um diâmetro pode ter maior do que 3, na realidade, eu consigo fazer com que esse retângulo, de repente, entendeu? Ele passe, com que esse retângulo ele passe nessa condição, certo? E se eu tiver lá, ó, acima disso, 5,6, nessas condições aqui, eu não consigo, entendeu? Fazer com que as demais figuras, entendeu? Passem. Então, vamos lá. Nessa condição aqui, se eu tiver essa condição, por exemplo, que a figura me mostra 3,8, na condição de 3,8, pode ser que numa posição, né, nesse caso aqui, eu consiga colocar o retângulo, tá? Então, essa condição aqui não serve, tem que ser uma condição, entendeu? Um pouco maior para o retângulo não entrar. Então, eu tenho aqui uma outra condição aqui, ó, de 4,7, certo? Então, olha só, menor que 3,8, eu tenho 4,7 aqui.